Galera, próxima questão aqui para a gente fazer, pega a questão de número 15 por obséquio. Não vou seguir a ordem não, tá, pessoal? Porque se a gente seguir a ordem, a gente vai fazer só um tipo de matéria, né? Um tipo de questão. Então, a ideia é que eu vou sortir um pouquinho, tá? Então, vai lá para de número 15. E lembrando, né, que todas as questões da prova têm o mesmo texto, então a gente não precisa lê-lo novamente. A gente é o mesmo texto, tá, pessoal? Só lembrando, então não tem necessidade de lê-lo novamente. Vamos lá. Com base nas ideias... Ai, desce para cá, meu filho. Com base nas ideias veiculadas no texto, blá, 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 julgue o item a seguir. Infere-se do texto. O que significa inferir, pessoal? Se absorve, entende-se. Entende-se, né? Pode ser um interpreta-se? Pode também. Mesma coisa que deduzir? Sim. Cara, o campo semântico seria o mesmo, né? Inferência, ela tem um processo dedutivo um pouco diferente, aliás, um processo indutivo um pouco diferente, mas a ideia seria essa, tá? O que você extrai do texto? O que você está entendendo do texto? Infere-se do texto que seus autores corroboram a explicação de James Tully. A explicação de James Tully foi aquela do finalzinho, tá, pessoal? Que ele fala que uma autoridade em direitos indígenas aponta as implicações históricas desse pensamento. Ele traz lá para tratar, né? Acerca do direito de propriedade aplicado às terras colonizadas. Será que a gente pode inferir que o David Graeber e o David Wengrow, né, corroboram com essa ideia do James Tully? Onde é que a Luísa mandou o polegarzinho? Da onde, galera? Da onde que a gente tiraria isso? Cara, eu não subi aqui porque eu tô esperando vocês olharem o negócio. Vem cá, lembra que eu falei para vocês do título? Pô, para mim, galera, eu já consigo inferir, né, que há de fato uma crítica a esse pensamento anterior trazido aqui por John Locke só com o nome da obra, cara. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Só com isso, claramente, há uma crítica ao que se entendia como correto anteriormente. Então eu já imagino que, de fato, os autores eles corroboram com essa ideia mais recente. E repara que o James Tully é uma autoridade em direitos indígenas, cara. Então a gente está falando de um entendimento anterior, pregresso, né, e de falando de um entendimento mais recente, que me parece ser o que eles concordam. Ah, Carlos, mas você acha que no texto tem como a gente achar alguma coisa ali que nos levaria a isso? Cara, eu acho. Dá uma olhadinha aqui no início, ao tópico frasal. A apropriação colonial das terras indígenas muitas vezes se iniciava, olha isso, com alguma alegação genérica. Tá vendo que eles estão falando? Ó, o cara chegava genericamente ali, aleatório. Pô, não, ó, a terra é minha. Pô, de que os povos forrageadores viviam em um estado da natureza. Então, queridos, assim, eu iria direto, tá pensando particularmente, no título aqui. Eu acho que esse título ele já denunciava, tá? Mas, pessoal, se você ler um pouquinho mais de atenção, deixa eu ver se ele tem alguma outra frase aqui. Pessoal, alegação genérica para mim seria um bom red flag, né? Viu, né? O que significava que não considerava parte da terra, mas sem nenhum direito de verdade. A base para desalojamento tinha como premissa a ideia de que os habitantes daquela terra não trabalhavam. Esse argumento remonta para tratar necessariamente ao trabalhar o indivíduo. Pô, não sei se tem mais algum. Vocês veem algum indicativo aqui dentro do texto que mostre essa contrapartida do autor junto à ideia inicial do John Locke, galera? Corroborando com o John Locke ou contra? Não, contra, né? Para mim, infere-se do texto que ele está indo contra, né, pessoal? Alguém discorda. Se discordar, fala, gente. Pode verbalizar. Pô. Eu pegaria pela primeira frase do segundo parágrafo, que ela fala A autoridade, aí coloca contra as implicações históricas desse pensamento. Ponto. Aí já coloca como coisas negativas no passado. Excelente, Felipe. Excelente, cara. Repara que, de fato, ele faz isso. Ele traz essa autoridade, né, atual. Fala, ó, aplicações históricas, ele traz um monte de carga negativa, né? Considera-se vaga a terra usada para disputar, os povos submeter suas leis e costumes, defender território erroneamente, né, pensando serem seus e por aí vai. Cara, concordo, Filipão. Boa, cara, boa. Então, pessoal, me parece que tá certo. Alguém discorda? Nossa, tô ficando preocupado, hein, que ninguém interage comigo. O povo tá com medo. Pô, galera, estamos em sala de aula, cara. Volta no tempo. Lembra de como você era feliz. Pessoal, eu acho que tá certo, tá? Eu acho que tá certo. E, na minha visão, assim, até depois a gente pegou aquele ponto inicial ali dentro do tópico, mas, cara, quando eu olho o título, assim, pra mim ele já entrega, tá? Quando eu boto ali Despertar de Tudo, né, uma nova história e tal, me parece que tá querendo guiar para esse lado de que realmente a visão é mais alinhada com a de James Tully e indo ao encontro, né, do que foi dito anteriormente por Locke, tá? Ou melhor, até mudar minha frase, indo de encontro com o que Locke tinha proposto, né? É isso, mesmo. O Despertar de Tudo também seria uma boa ideia para você pegar assim, o início estaria errado, para o final tá certo. Isso. Você está despertando alguma coisa, começando a pegar a coisa de verdade ali no final, né? Então, ele corroboraria com a ideia final do que tivesse no texto. Se tivesse mais alguma coisa ainda, é a outra que ele estaria mais afim. Perfeitão, Filipão. É o que ele faz, né? Ele apresenta a situação de outrora e que ele está tecendo críticas e ele mostra qual deve ser o entendimento atual, mostrando por que outrora estava errado, né? Por que rolou esse despertar, né? Como o Felipe mesmo falou. Boa, cara, boa. É isso. Estão linda. Deixa eu ver se tem alguma coisinha para a gente roubar aqui interessante. O pessoal entrou com recurso para ir contra, cara. Enfim, cada um do seu cada um. Aqui, o colega aqui botou aquela parada que a gente tinha falado. O próprio título do texto já mostra
o lado dos autores, né? Galera, não sejam assim, hein, pessoal. O pessoal fica... Se isso fosse um julgamento, eu não queria ser inimigo do juiz CESP. Galera, a banca CESP, eu sei que ela é esquisita às vezes, tá? Mas, pessoal, de novo, leiam com calma, a resposta está no enunciado e está na, entre aspas, jurisprudência do Sebrasp. Por isso, de novo, tem que fazer um bocado de questão. Tem que fazer questão. Jurisprudência do Sebrasp é ótimo. Cara, mas é isso. Tem algumas paradas que, entendeu, Poli? Não adianta brigar com a banca. Se a banca, em todas as provas da existência, ela sempre, vamos supor, tá, gente? Ela bota lá que a água é amarela. Toda a prova do Sebrasp, toda, sem exceção, todas, está escrito lá que a água é amarela. A água é amarela. E isso está certo para o Sebrasp. Mas a FCC bota que a água é transparente. Mas a FGV bota que a água é transparente. Ok. Mas, galera, você está se preparando para uma prova do Sebrasp. Até hoje, 100% das vezes, quando foi cobrado, ele falou que a água era amarela. O que você vai marcar no dia da prova, gente? A água é amarela, cara. Não tem discussão, cara. Por isso que eu falei, entendeu? Brincando, Poli. É nesse Sebrasp, cara. Não adianta brigar com a banca. Mas você acha que está certo? Não, acho que está errado. Mas e aí? Eu vou errar a questão? Não, eu quero passar, cara. É aquela velha... A banca é Deus. É isso, mas é isso, Filipão. É isso, cara. É aquele papo assim, cara. A gente até pode levar isso pra vida, né? Cara, você quer estar certo ou você quer ser feliz? A pergunta é essa. Com a banca é a mesma coisa. Você quer estar certo ou você quer ser feliz? Mas a banca errou. Tá bom, cara. Mas você sabe que a banca sempre bota desse jeito. Então marca lá o xizinho no lugar certo, ganha a questão, seja aprovado e depois briga com o Sebrasp. Então não fica brigando com a banca. Às vezes o pessoal fica nessa ideia aí. Não acho que é produtivo, não, tá? Se ela tiver errado, eu estiver errado com ela, né? Sim, o importante é ela ser coerente, cara. Se ela for coerente com o que ela sempre botou... Errado com errado, tá certo, né? Cuidado, gente, cuidado. Pelo amor de Deus. Se tiver assertiva com 2 paradas erradas, isso está errado, pelo amor de Deus. Não vai botar isso certo. Jesus Cristo e Maria José. Aqui, pessoal, a professora, ela botou outro termo também, né? Além das alegações genéricas, ela falou de pretexto. Onde é que tem esse pretexto aqui no texto? Para interpretar, significava, para interpretar... Você não tem aquele pretexto, não. Lá no final, de baixo para cima, na segunda. É verdade. Aqui, na América Latina, você vai interpretar como pretexto para obrigar os povos nativos ao trabalho. De fato, o pretexto ela tem essa carga assim, pejorativa, né? De que é a desculpinha que o cara está dando, né? Então, realmente, a gente poderia fazer esse apontamento, tá, queridos? E a questãozinha de interpretação, não sei se... Vou só fazer o seguinte, vou roubar aqui, trazer o texto todo para cá, pessoal, e vou fazer a marcação aqui dos indicadores, tá? Que corroboraram para a gente chegar a essa afirmativa. Então, os flagzinhos que apareceram, tá? Alegação genérica, o próprio pretexto ali, a palavra pretexto, também achei interessante que o professor indicou, mas para mim o principal, que ficou mais gritante, que eu falei desde o início com vocês, cara, é a questão do título, Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. Acho que claramente ele está fazendo ali uma crítica em relação ao que aconteceu outrora. Se é uma nova história, é porque a antiga está errada, né? Pelo menos é a proposta que ele está dando. Então, se antes, né, estava errado, ou seja, ele não concorda, o mais correto seria, de fato, o entendimento atual, por isso que ele traz a palavra ali do James Tunney, que é a autoridade em direitos indígenas atualmente. Fechou, crianças? Faz sentido na cabeça? Fechou. Excelente, criança, excelente. E aí, Poli, tão bem? Comeu? Abriu a câmera aí, pô? Só Cristina, Poli e Lili de câmera aberta. Pessoal, questão 12 para dar relaxada agora. 12ª. E aí, Lema? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se a gente pega no pulo. A Adriana tá acordada? Adriana, aí, ó, tá vendo como é que a gente pega? Tá acordada. Acordou no susto. Hortência tá acordada? Tô acordada. Ah. Tô acordada. Aê! Larissa. Oiê, tô aqui. Aí, ó. Lili tá ali com a câmera aberta. Luísa, tá acordada ainda ou já, na minha voz aqui, já caiu no sono? Não, tô aqui. Amém. Marcel? Por aqui, tô acordado. Bolhama, tamo junto. Murilo? Oi. Esse estava dormindo, hein? Tô não, na verdade estou tentando entender esse texto até agora, que já li ele umas 4 vezes. Que isso, cara? Mas o que tá... Cara, olha só, você não precisa sair com um pós-doutorado num texto. Entenda, pessoal, a gente não precisa entender todas as nuances do texto. Você tem que entender o seguinte, por exemplo, nessa questão que a gente fez agora de interpretação, né? Ele apresentou, no primeiro parágrafo, ele apresentou uma situação, no segundo parágrafo ele já trouxe uma outra ideia, um outro campo semântico, uma outra situação, né? E aí, o que ele pergunta naquela questão é, cara, você concorda que o autor desse texto, ele trouxe uma carga ruim para o primeiro parágrafo e uma carga, entre aspas, tá, mas mais positiva para o segundo parágrafo? Ou seja, se para o John Locke, né, era justificável eu submeter, né, os povos originários, né, a uma determinada situação de escravidão, enfim,
e todas as intempéries ali associadas, de acordo com James Tully, né, que seria especialmente a segunda parte, ou seja, modernamente falando, a gente consegue ter uma compreensão de que isso, né, que acontecia lá atrás era errado e era feito através de pretextos ou de desculpas erradas. É isso basicamente que a gente tem que entender do texto, Murilo. Faz sentido ou não? Sim, sim. Na verdade, eu tinha feito a questão só lendo o texto por alto, mas aí eu fui tentar aprofundar e piorou tudo. Não, mas não precisa, cara, não precisa. Gente, ó, cuidado. A gente enche o saco de vocês com isso. Vocês têm que acertar a questão. Você não precisa sair, pós-doutor em algum tópico, algum texto, alguma coisa desse sentido. Fiquem Esse tranquilos. texto dá para depreender várias coisas, assim, né? Por isso que é bom a pessoa só se atentar ao que está pedindo na questão. É isso Por mesmo. exemplo, se tivesse a pergunta, diante do ponto de vista econômico, o que seria melhor, o primeiro ou o segundo? O primeiro. O John Locke ali, a galera dele estaria certo. Se fosse do ponto de vista sociológico, o segundo. E por aí vai. Só que aí, diante dos autores do texto, a forma como eles escreveram e até o título dizendo pra gente, o autor considera que a segunda parte é a boa. É isso. Perfeito, Felipe. É isso aí. Aliás, até ele faz o contraponto, né? Inclusive o texto, o título leva isso pra gente, né? Que foi o que o Felipe falou agora. Ele começa trazendo como era o entendimento, né? E agora a gente está vendo uma nova história da humanidade porque a gente despertou. Agora a gente acordou porque é certo. Por isso que ele traz o segundo parágrafo.